O católico que usa porcelanato no piso da sua casa está apoiando uma revolução de esquerda e nem faz ideia. Vamos lá. Primeiro, a sua morada tem que ser um templo do Espírito Santo. Então a sua morada tem que ser o local que você vai para esquecer dos problemas e se conectar com Deus. Então, a sua casa tem que ser prática e ela tem que ser projetada para que você trabalhe o mínimo possível para que você sinta paz, se sinta bem, se sinta confortável na sua casa. Então você pega o exemplo da arquitetura tradicional brasileira, que era os pisos de vermelhão, que as senhoras tinham orgulho de encerar para ficar igual um vidro, era os azulejos hidráulicos, o piso de madeira, o piso de pedra de granito não polido e assim por diante. Você tinha liberdade de viver a sua casa. Você desfrutava da sua casa, você não deusificava a sua casa, satanizava a sua casa, porque o porcelanato é para banheiro. O porcelanato não é para pôr no chão da sua casa. Ah, você acha bonito? Então o seu gosto é meio duvidoso. Porque a beleza, para a virtude católica, é aquilo que te conecta com Deus. É aquilo que te esvazia da luxúria terrestre. É aquilo que te dá liberdade. Isso é a beleza católica. Se você não acredita nisso, você não passa de um revolucionário ou alguém que sofreu uma lavagem cerebral e nem percebe. Olavo de Carvalho estava certo quando ele dizia que a maioria seria de esquerda e nem saberia que é de esquerda. Eu não estou falando para nós voltarmos para a arquitetura neoclássica e assim por diante. Eu estou falando da arquitetura colonial brasileira. Por que nós paramos de construir esse tipo de arquitetura? Porque nós exaurimos os nossos recursos naturais. Ah, mas o Brasil tem muitas florestas, a Amazônia. A maioria daquilo foi tudo replantado, tá certo? Floresta da Tijuca, tudo. Nós cortamos tanta madeira que nós tivemos que criar uma lei internacional de madeira de lei, porque nós estávamos extinguindo as nossas madeiras. Então, ia chegar um ponto que ia virar um mito, tipo unicórnio, que você pega desenhos da Arca de Noé, tem unicórnio, você pega pinturas medievais, tem reis com unicórnios, tarará, e desapareceu de uma maneira essa espécie, o Dodô também, que virou uma lenda. O Dodô, até certo tempo atrás, ele era considerado uma lenda, até que encontraram ossadas do Dodô e assim por diante. Então, o ser humano, tudo que ele toca, ele destrói. A sua casa tem que ser uma morada do Espírito Santo. Eu não tô falando para você voltar a morar na casa de Tapera. Não. Eu tô falando para que você não seja escravo da sua casa. Só quem pôs porcelanato no chão de uma casa sabe que aquilo não é para pessoas comuns como nós. Aquilo não é para pessoas que vivem a sua casa. Aquilo é para pessoas que têm funcionários ou escravos particulares para estar sempre limpando e preservando aquilo. Por quê? O piso de porcelanato, se você passa um pano molhado e você não seca ele em seguida, ele mancha. O piso de porcelanato, se tem uma areia em cima e você risca, você não pode arrastar móveis em cima dele porque você risca. A sua casa não passa a ser viva, você passa a ser um escravo da sua casa. É o mesmo que esses móveis planejados. As pessoas que fazem móveis planejados de MDF. Eu não estou falando de móveis planejados de madeira porque os de madeira eles dão uma agregação de valor para a própria residência. Estou falando desses móveis de papelão, de madeira e de gesso, descartável, efêmero. Você não tem valor, não tem amor pelo valor do seu suor. Uma coisa é você não ter dinheiro e só ter aquilo para comprar. Então, eu sou a favor porque muitas pessoas estão muito pobres e tal. E isso melhora a qualidade de vida delas. E outra coisa é você ter sido abençoado por Deus com a riqueza. E a riqueza foi feita para que você passe ela adiante, não prenda ela para si. Quando você constrói uma casa, é normal, ela tem manutenções, e ao longo dos anos elas têm reformas e tudo mais. Quando você cria uma casa moderna, você não tem empatia pelo próximo. Você utiliza ela enquanto dá, depois você passa para outro trouxa e constrói outra. Por quê? Por que fazer um telhado embutido num país tropical onde tem alto índice fluviométrico de chuva?
Porque colocar vidros gigantescos num país tropical onde tem uma alta incidência de radiação solar, tanto que todos os materiais no hemisfério sul envelhecem mais rápido do que no hemisfério norte por conta da radiação solar emitida, e você vai me construir uma casa de vidro? É o mesmo que um russo utilizar havaianas na Sibéria. Pode funcionar por um tempo, mas depois a conta vai chegar. Ele vai ter que acabar amputando o seu dedo por gangrena ou congelamento e assim por diante. E é o que vai acontecer com essas pessoas. Todas essas pessoas que estão investindo em casas modernas ficarão pobres. Isso é um plano de governo. Por quê? Quando antigamente havia um reset, igual teve o reset do Collor e tal, o que sobra para sua família são as posses físicas. Então, as obras de arte, os quadros, os móveis e tudo mais. Essas pessoas que têm isso, que armazenam isso, quando dá o reset, como haverá novamente o grande reset, você consegue reconstruir patrimônio, você se livra daquelas coisas, você vende e utiliza o dinheiro para recomeçar. Quando você está no minimalismo, você está zero coisas e assim por diante, quando vir o reset você vai ficar pobre. É isso que governos brasileiros querem. Eles querem destruir a elite vigente brasileira. A elite vigente brasileira está pensando que ela está sendo esperta, se esvaziando da riqueza para ter piedade dos pobres e continuar mantendo a sua riqueza. Mas eles irão perder toda a sua riqueza da noite para o dia, tá? Ninguém esperava a questão do congelamento da poupança. Aquilo é brincadeira de criança, vivendo muitas outras coisas. Isso não é teoria da conspiração. Não há nada escondido. Você pode assistir as reportagens, as entrevistas. Você não terá nada e será feliz e assim por diante. Então depois é nunca, como diria Maquiavel, se for fazer o mal, faça de uma vez, e se for fazer o bem, faça aos poucos. É o que acontece nesse país, entendeu? Primeiro você taxa, depois você vai tirando as taxas. Um exemplo é a gasolina. A gasolina nesse país, ela nunca baixa. Isso é uma mentira, uma falácia gigantesca falar que o preço da gasolina no Brasil abaixa. O que o governo brasileiro faz? Ele sobe o preço absurdamente. Então, se a gasolina tá R$ 3, ele bota a gasolina a 8. Aí todo mundo reclama, a gasolina a 8, insuportável, tarará, tarará, tarará. Aí ele vai lá e baixa a gasolina e coloca a gasolina a R$ 4. Aí todo mundo, R$ 4 abaixou. Não, subiu, a gasolina subiu, tá? É o pão e o circo. É o pessoal feliz na Copa do Mundo, abraçando estranho e festejando por uma conquista efêmera do Brasil que não vai mudar absolutamente nada na sua vida. No outro dia você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. Você só tá iludido pelo momento, pela endorfina no seu cérebro, que tá te anestesiando e tá fazendo com que você não veja o mundo ao seu redor. O Brasil está enfeiando. Essa arquitetura moderna vai nos deixar muito mais pobres do que nós fomos antes. O que o Império nos deixou? A literatura e a arquitetura. E o que essa república nova vai nos deixar? O desgosto e a miséria. Esse país será extremamente miserável, porque a maioria dessas casas modernas não terão como ser mantidas. Se você constrói um pé direito de 8 metros, mais cedo ou mais tarde você vai ter que contratar alguém para trocar aquela lâmpada. Se você põe uma lâmpada moderna de LED, por conta da evolução exponencial dos chips e a obsolescência programada, em pouco tempo você não vai encontrar mais aquela lâmpada para trocar. Você vai ter que fazer outra reforma trocando aquilo. Você vai ficar só mais pobre. Você que já morou em casas comuns, tal, se tem um problema e você reforma, a reforma é muito mais simples porque você consegue achar qualquer pedreiro, mesmo que a pessoa tenha baixa escolaridade. Se ela tem uma habilidade, ela consegue arrumar aquilo para você. E essas casas que vocês estão encomendando com arquitetos, que de arquitetos não tem absolutamente nada, porque se fossem arquitetos de verdade, eles lutariam pela sua classe e fariam casas que respeitem a tradição brasileira do alpendre, que gera sombra e esfria a parede das casas, das janelas e das portas trabalhadas, dos gradios. Uma arquitetura duradoura que tem respeito pelo meio social em volta dela e tem respeito pela beleza e a virtude e a presença de Cristo. Onde não há beleza, não há Cristo. Você pode ver que a maioria dessas casas modernas são amaldiçoadas, elas racham por inteiras. Elas têm problemas estruturais na fundação. Por quê? Porque
Eles querem idolatrar uma riqueza eterna que não vai existir, porque a única eternidade que há neste mundo é a eternidade de Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro, viver é sofrimento. Não adianta você ficar fazendo planos, não vai haver amanhã. Viva a sua vida, construa a casa o mais bela que você puder. Mesmo que você desfrute pouco dela, você poderá ter desfrutado dela. Ah, mas a próxima geração não vai conseguir manter. O problema é da próxima geração. Cristo deu a bênção para você nesse momento, não para a próxima geração. Se ela não recebeu é porque ela não é merecedora. Ela não fez por merecer. Tem famílias nesse planeta que estão ricas há milênios. Por quê? Porque eles mantêm a virtude de Cristo. Sem virtude não há liberdade, e a virtude é a humildade. A partir do momento que você se corrompe para a luxúria, tudo seu será amaldiçoado, tudo seu será perdido. Você morrerá pobre. Tenha valor pelo seu dinheiro. Em vez de comprar um iPhone de 16 mil reais, é claro, se você precisa dele para trabalhar, compre. Se você trabalha com internet, compre. Se você trabalha com fotografia, compre. Se você trabalha com rede social, compre. Se você tem uma função para essa ferramenta, aprimore e utilize. Agora, se você não tem reboco na sua casa, compre uma geladeira melhor primeiro, um carro melhor. Para de virar amigo de mecânico. Compre um carro melhor. Eu não tô falando de comprar carro zero, que os carros zero no Brasil são para te escravizar. Eles não são para te libertar. Porque os nossos carros são tecnologicamente uns 40 anos atrasados perto da Europa. São carroças. Agora elas são carroças. O Collor falava que os nossos carros eram carroças. Vamos abrir a indústria nacional. Nós tínhamos o Opala que tinha ar-condicionado traseiro. Os carros brasileiros hoje, perto do Opala, meu Deus, é a mesma coisa de comparar um Fusca com a Ferrari. Ele te leva do ponto A do ponto B. Mas não é a mesma coisa. Não adianta mentir para si próprio. Dê valor ao suor do seu serviço e não gaste com tecnologia. A tecnologia é efêmera, tecnologia passageira, ela é programada para se tornar obsoleta. Tá certo? Olha os DVDs, o Brasil era o maior produtor de Laserdisc do planeta. Aí surge a pirataria, surge o pendrive e cai no esquecimento. Ninguém nem usa DVD mais hoje em dia. Eu repito isso com frequência, o videocassete. O videocassete era algo luxuoso, tinha videocassete de inox, era na Toshiba. Alguém usa videocassete hoje em dia? A única coisa que vai permanecer tecnologicamente, ao meu ver, que foi a maior invenção da humanidade moderna, é o livro. O resto tudo vai cair no esquecimento. Porque eu acredito que mais cedo ou mais tarde a elite mundial vai fazer um reset tecnológico de conhecimento. Isso já está acontecendo, a internet está ficando cada vez mais fechada. A internet era extremamente livre. Você achava tudo quanto é conteúdo, agora está tendo uma censura. Isso pode ser disso, isso não pode ser dito. Cada estado passa um conteúdo para si. O Brasil está se dividindo entre estados e assim por diante. O que passa em Londrina não passa mais no Brasil. Só se furar a bolha, se viralizar numa coisa muito grande. Você está criando microestados dentro do Brasil. E as pessoas não percebem que elas próprias estão se escravizando com as suas residências, construindo residências modernas. Pensa quantas vezes o seu pai e sua mãe trocou de piso. Ah, o azulejo agora é de tantos centímetros, agora ele é estreito, agora ele não sei o que, agora ele é comprido, agora ele vomita madeira. E as pessoas que mantiveram o piso de terracota que tá aí há milênios, continuaram felizes vivendo na sua casa, viajando, trocando de carro, não sendo escravo da luxúria e não pagando dívidas desnecessárias. Você pode ver que a maioria das pessoas que tem piso de terracota hoje em casa, os filhos são bem formados, são médicos, são professores, são advogados. Por quê? Ele pensou mais no filho do que na luxúria. E isso vai recompensar ele no futuro. Porque um filho bem amado jamais abandonará seu pai. Quando você vê um filho abandonando um pai ou uma mãe, alguma coisa ele fez. Ah, não fiz. Bota a mão na consciência, volta no passado. Você vai lembrar que você fez alguma coisa. Você pode mentir para si próprio, mas você fez alguma coisa. Lá no fundo você sabe que você fez alguma coisa. O primeiro estágio é você começar a se culpar e falar: não, mas eu amo meus filhos, não sei o que. Ama porque agora a conta chegou. Quando a conta chega, aí você passa a amar. Agora, naquele período em que você excomungava e humilhava, isso você esqueceu, não é verdade? Mas a conta chega, ela sempre chega. E tenha bastante filhos, porque 10 filhos, só 2 vão cuidar dos pais. Agora, se você só tem um filho, você só tem um step, você só tem um carro. Quem tem 2 carros velhos tem um.
Quem tem um não tem nenhum. Tudo nessa vida é passageiro. E isso não é filosofia barata de bar, nem encheção de linguiça para enrolar as pessoas, porque eu até nem tenho views nesse canal. Esse canal praticamente não tem views. Nesse momento tô quase chegando a 1000 views, mas contando um montante todo de shorts, de vídeos. Se você for olhar aí, tem vídeo que tem 13 views, outros tem 100 views. Tem vídeo que não tem view nenhum. Tem centenas de vídeos aí que não tem vídeo nenhum, que não tem views nenhum. Eu faço tudo isso por um propósito, porque eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito na Igreja Católica, eu acredito que se você persistir, você vai chegar onde você quer. Por mais que zombem de você, você vai chegar onde você quer. Ninguém pode impedir o seu sonho desde que você continue. Continue a nadar que você vai chegar na praia ou vai morrer tentando. Mas quando você chegar perante Deus, você vai dizer para Ele: eu fiz tudo que eu pude. Você tentou de tudo quanto é maneira possível. Porque as mesmas pessoas que zombam de você hoje são daqui 6 anos as pessoas que vão te procurar. Porque elas vão ver que você evoluiu, por mais que você tenha andado para trás ao seu ver, e essas outras pessoas não. Elas mantiveram na mesma. Quem não se arrisca, os audazes são premiados. As pessoas que se arriscam. Você pode ver, os maiores pecadores são os maiores santos. O apóstolo Paulo perseguia cristãos, matava cristãos e se tornou o maior dos apóstolos, porque ele se arrependeu de coração e ele será salvo. Mas não seja hipócrita. Fale o que tem que dizer. Doa quem doer. Os fracos não sobrarão. Os fracos não prevalecerão. Quando você é confirmado na crisma e o bispo fala contigo também, você está fazendo um pacto com Cristo, que você está disposto a morrer por Cristo. Aquilo não é algo simples, não é algo da boca para fora. É por isso que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, só tem se a pessoa se arrepender no momento da morte. Ou se a pessoa for humilde, não saber ler, não saber escrever, ela foi levada por outro. Mas aquele que levou será condenado ao inferno, ad eterno, et secula seculorum, para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse: muitos dirão que expulsaram demônios em meu nome, não te conhecia, afaste-se de mim. Entendeu? Bota a mão na consciência, faz a sua parte. Um médico estuda 10 anos para ser médico. Um padre estuda 10 anos para ser padre. E algumas religiões, o cara abre a Bíblia, lê e vira pastor. Tá? Eu não tô falando que todos são canalhas, porque tem pessoas boas, você vê, mesmo em igrejas aí como a Assembleia de Deus, tá? O pessoal é humilde, é carinhoso, pelo menos por parte das mulheres, tá? Os homens parece que tem alguma coisa ali, mas eles têm uma meia-culpa. Às vezes você vê que ele te tratou mal e ele logo depois te trata bem, que ele percebe que ele errou. Ele tenta fazer uma força para ser uma pessoa melhor, então ele será salvo por Cristo. Se você se santificar todos os dias, você será salvo por Cristo, porque muitos serão salvos pela ignorância, muitos serão salvos pela humildade. E a ignorância que eu falo não é a burrice, a ignorância é a inocência. Sejais pequeninos para que entres no reino dos céus, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente noite a todos.